Boa Boa noite. noite, professor. Só dá mais um tempo para entrar mais gente, tá? Ok. Ok? Obrigado. Professor? Oi. Ah, tá. Você está de máscara? Eu tô um pouquinho resfriado aí para manter a etiqueta respiratória. Assim, um pouquinho resfriado. Mas não é corona não, já tive. Eu não tive. Tentar entrar aqui no Note. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite.
Amanhã é com você, né, Irã? Oi? Amanhã é com você, né? Isso, exatamente. É com a sub B, eu acho. É. A gente mesmo. Então vamos começar. Boa noite a todos. Boa noite. O título da aula de hoje, vou falar sobre anticorpos e antígenos. Tá? Já comentei com vocês sobre as funções gerais, né, as propriedades gerais da imunologia. Falei sobre os órgãos presentes, responsáveis pela função imunológica. A última aula foi sobre imunidade inata, né? Falei sobre as características da inata, as células da inata. Hoje eu vou falar para vocês sobre um pouco sobre anticorpos e antígenos. Tá? É uma aula que eu confesso para vocês que ela é um pouquinho, vai exigir um pouquinho de atenção de vocês, mais do que o de costume, tá? Porque ela tem um pouco, ela é muito baseada em molecular. Vou falar muito de molécula, tá? Já que eu vou falar principalmente aqui da estrutura dos anticorpos, tá? Então, eu peço um pouquinho mais de atenção de vocês em detalhes, porque é uma aula que envolve um pouco de detalhes. Tá? Vocês estão escutando bem? Sim, professor. Ok. Sim, Irã. Ok. Então, quando a gente pensa num micro-organismo, tá? Uma bactéria, num vírus, num protozoário, num fungo, a gente tem que ter em mente que durante o processo de multiplicação desses micro-organismos, assim como acontecem com as nossas células também, quando se dividem, pode acontecer o aparecimento de mutações. Tá? É óbvio que se a gente for comparar micro-organismos diferentes, essa taxa de mutação é bem maior, como por exemplo o vírus. Né? A gente sabe que vírus são micro-organismos com uma alta taxa de mutação durante o processo de multiplicação da partícula viral. Tá? E dentro da classe dos vírus, tem vírus que são mais ainda mutáveis, como por exemplo os vírus compostos por RNA, exemplo corona. Tá? Então, vírus que têm no seu material genético RNA sofrem muitas mutações. Tá? Essas mutações elas vão trazer vantagens evolutivas para esses micro-organismos. Tá? Quando eu falo vantagens evolutivas, eu estou querendo dizer no confronto entre a presença do micro-organismo lá no indivíduo, tá? Contra o sistema imunológico do indivíduo. Tá? Então, muitas das vezes, essas mutações elas acabam por beneficiar aquele micro-organismo contra o nosso sistema imunológico. Tá? Então, essas mutações elas vão levar a modificações antigênicas. Quando eu falo modificações antigênicas, modificações nos antígenos de bactérias, vírus e parasitas. Tá? E vocês têm que ter em mente que esses antígenos que são reconhecidos pelo nosso sistema imune. Tá? Então, se uma mutação muda um antígeno de um vírus, por exemplo, as células do nosso sistema imunológico não vão mais reconhecer esse antígeno. Isso é um benefício para o vírus, que ele escapa da resposta imunológica. Tá? Entretanto, essas modificações antigênicas também, quando elas são reconhecidas pelo nosso sistema imunológico, isso gera uma imunidade específica. Tá? Então, há uma infecção viral, uma infecção bacteriana, uma infecção parasitária, as nossas células do sistema imunológico, através da imunidade adaptativa, né, linfócitos,
irão reconhecer esses antígenos bacterianos, virais ou de parasitas, tá? De forma específica. Então, os nossos linfócitos, eles têm receptores específicos para o reconhecimento desses antígenos. Tá? Aí aquilo que eu falei, se o antígeno é A e ele muda para o antígeno B, os nossos linfócitos não vão mais reconhecer esse outro antígeno. Tá? Aí é um mecanismo de escape desses micro-organismos contra o nosso sistema imunológico. Então, isso é coevolução. Então, ao longo do tempo, o nosso sistema imunológico ele vai evoluindo de acordo com a pressão que é imposta a ele. Tá? Da mesma forma, micro-organismos vão evoluindo de acordo com a pressão que o nosso sistema imunológico coloca em cima deles. Tá? E fica essa grande batalha o resto da vida. Tá? Então, mutações. Quando a gente pensa em mutações, tá? Essas mutações vão levar a mudanças, modificações nos antígenos de bactérias, vírus e parasitas. Essas modificações serão ou não reconhecidas pelo nosso sistema imunológico. A partir do momento que essas mudanças, essas modificações são reconhecidas, nós vamos ter uma imunidade específica, tá? Que é através dos nossos linfócitos, ou T ou linfócitos B. Então, quando eu falo de anticorpos, então agora falando exclusivamente dos anticorpos, anticorpos são moléculas que estão ou circulando no nosso sangue, tá? É só lembrar da aula prática, para quem já teve, tá? Que a gente extraiu o soro. Tá? Então, ou esses anticorpos estão circulando no nosso plasma, ou esses anticorpos estão cravados na membrana dos nossos linfócitos, como está aqui nessa figura. Tá? Então, aqui a gente tem uma molécula de um anticorpo que está ancorada à membrana de um linfócito B. Tá? Então, aqui ó, a forma secretada, aqui a forma de membrana. E o anticorpo, o que é um anticorpo? O anticorpo é uma proteína, é um carboidrato, é um ácido nucleico? Anticorpos são proteínas, proteínas plasmáticas, ou seja, proteínas que estão circulando no nosso plasma. Tá? Estruturalmente falando, os anticorpos eles têm essa conformação aqui, ó, em forma de Y. Tá? Então, grave essa informação. Anticorpos são proteínas plasmáticas que apresentam a forma de Y. Estão ou secretadas ou ancoradas à parede dos linfócitos B. Então, são proteínas circulantes produzidas pelos vertebrados em resposta à exposição a estruturas não próprias, conhecidas como antígeno. Então, se a gente entra em contato com um antígeno, os nossos linfócitos B irão reconhecer esse antígeno de forma específica e, a partir de então, eles irão produzir anticorpos específicos para esse antígeno. Tá? Então, tem um antígeno, um anticorpo específico. Tá? Então, esses anticorpos eles são diversos, tá? Na escala de milhões. Então, estima-se que nós temos na escala de milhões de tipos de anticorpos circulando no nosso sangue. Tá? E eles são específicos. Então, gravem essa característica: diversidade e especificidade, tá? Para estruturas moleculares não próprias. Tá? Os nossos anticorpos irão responder, irão reconhecer, irão se ligar a antígenos não próprios, a antígenos que não são do nosso corpo, antígenos estranhos. Tá? Se ocorrer o reconhecimento através de anticorpos de antígenos do nosso próprio corpo, nós vamos ter uma doença autoimune, tá? E quando eu falo em anticorpos,
eu estou falando em imunidade humoral, tá? Imunidade humoral. Lembra que quando eu falei de imunidade adaptativa ou específica, ela é subdividida em imunidade celular, que é através de linfócitos T, e imunidade humoral, que é através de linfócitos B, de bola, tá? Então, pensou em anticorpos, pensa em imunidade humoral, pensa em linfócitos B. Deu para acompanhar aí? Ou eu falei muito rápido? Deu sim, professor. Beleza. Aí aqui, ó, só para mostrar as duas formas, como eu falei ainda há pouco. Nós temos, lembra, o anticorpo é uma proteína em forma de Y, né? E temos duas formas. A forma que está ancorada à membrana de um linfócito B, tá? Essa forma ancorada, ela tem um domínio citoplasmático, tá? É justamente esse domínio citoplasmático que ancora aqui, ó, na membrana do linfócito B. E temos o anticorpo na sua forma secretada, tá? Que não tem essa porção citoplasmática, né? Não tem essa região citoplasmática, é substituído por uma região caudal e esse anticorpo é secretado e cai na circulação. Tá? Então, ligados à membrana dos linfócitos B, ó, olha o que eu vou falar aqui. Quando eles estão ligados à membrana dos linfócitos B, eles funcionam como receptores de antígeno. Tá? Então, aqui, ó, nessa forma aqui, ele funciona como receptor. Então, o antígeno pode encaixar aqui, ó, nessa região, ou nessa região. Então, um anticorpo desse aqui, uma molécula dessa, pode se ligar a dois antígenos, aqui e aqui. A forma secretada, ela fica circulando em tecidos ou mesmo em nossas mucosas. Na verdade, fica circulando, fica nos nossos tecidos ou mesmo em nossas mucosas. Aqui não tem essa capacidade de reconhecimento. Os anticorpos secretados, tá? Umas funções. Isso aqui é questão de prova quase certa. Tá? Uma dica para vocês. Então, esses anticorpos secretados, vocês sabem que eles ficam ou circulando, ou eles ficam em nossos tecidos, ou mesmo em nossas mucosas. Tá? Então, algumas funções. Aqui nós temos uma função de neutralização, tá? Que é visto no botulismo e no tétano. Duas doenças causadas por toxinas bacterianas. Tá? Então, o que o anticorpo pode fazer? O anticorpo pode bloquear, ó, como está observando aqui, pode neutralizar, melhor dizendo. Ele pode neutralizar a bactéria. Tá? Com isso, a bactéria não se liga ao receptor que está na célula e causa um dano. Tá? Ou esse anticorpo ele pode se ligar, pode neutralizar a toxina, ó, a toxina que é produzida pela bactéria. Isso é comum no botulismo e no tétano. Tá? Então, tanto o botulismo quanto o tétano são doenças causadas por toxinas liberadas pela bactéria. Tá? Professor, Oi. isso só o que fica fora da membrana, que fica solto. Isso, secretado. Então, ele fica tipo uma proteção à parte. Quando ele não consegue, aí que o outro está lá para capturar. Exatamente. Na verdade, é isso mesmo, é uma proteção. Tá? Esse anticorpo fica circulando. Quando ele identifica a toxina, ele se liga à toxina, como está aqui no esquema. Ó. Se ligando à toxina, a toxina não pode se ligar ao seu receptor que está na célula. Tá? Então, vejam, o anticorpo neutralizou a ação da toxina no tecido. Isso acontece no botulismo e no tétano. Deu para entender? Sim. Isso aqui, ó, com bactérias, tá? E com vírus.
Isso acontece, por exemplo, com corona. Tá? A gente sabe que, não só com corona, como a maioria dos vírus, muitos outros vírus, ou quase todos os vírus. Quando a gente tem uma infecção viral, a gente vai produzir anticorpos específicos contra os antígenos do vírus. Tá? Eu sempre vou bater nisso, na especificidade. O anticorpo é específico, tá? Para um determinado antígeno do vírus. Tá certo? Aqui nesse esquema, a gente está vendo o processo de neutralização em uma partícula viral do influenza, que é o vírus causador da gripe. Né? Então aqui a gente vê que o influenza tem essa forma. Vejam que ele tem essas proteínas aqui, ó, na sua membrana, essas espículas, tá? Que é a neuraminidase, aqui, ó, neuraminidase e a hemaglutinina. Tá certo? Por isso lá, o H1N1, H de hemaglutinina, N de neuraminidase, tá? Então, dependendo da diferença dessa hemaglutinina e dessa neuraminidase, eles vão classificando com números, tá certo? Beleza, mas o que a gente está vendo aqui? O indivíduo, ó, produziu um anticorpo específico para a hemaglutinina dessa partícula viral. O que acontece? O vírus, para entrar na célula, no caso aqui o influenza, para o influenza entrar na célula, haverá que ocorrer uma ligação da neuraminidase do vírus com o ácido ciálico que está na célula. Ligou hemaglutinina com ácido ciálico, o vírus entra na célula com o seu material genético e lá libera o seu material genético. Tá? Quando tu produz anticorpos neutralizantes, esses anticorpos eles vão bloquear, vão neutralizar essa ligação entre a hemaglutinina e o ácido ciálico. Bloqueando, neutralizando essa ligação, o vírus não entra. Se ele não entra, ele não tem como multiplicar, não tem como replicar. Então, ele impede a entrada e disseminação do influenza. Deu para entender esses dois esquemas? Então, são anticorpos com funções neutralizantes. Outras funções efetoras dos anticorpos, que a gente vai ver melhor em outra aula, eu comentei ainda há pouco aqui, ó, neutralização de micro-organismos e de toxinas. Mas nós temos outras funções aqui, ó, atribuídas aos nossos anticorpos. Nós chamamos de funções efetoras dos anticorpos. Opsonização e fagocitose, citotoxicidade celular dependente de anticorpo, fagocitose de micro-organismos opsonizados com fragmentos do complemento, inflamação ou mesmo lise do micro-organismo. Tudo isso após a ativação do complemento. Mas a gente vai ter uma aulinha que é mais específica dessas funções efetoras. Aqui é só para mostrar uma das funções efetoras dos nossos anticorpos é a ativação do sistema complemento. Ativando o sistema complemento, tu vais ter a fagocitose do micro-organismo, tu vai ter um processo inflamatório tecidual, ou tu vai ter a lise, ou seja, destruição do micro-organismo. E aqui está só mostrando que os nossos anticorpos, eles são capazes de ativar o sistema complemento, as proteínas do sistema complemento. Que a gente chama de ativação da via clássica do complemento. Mas não é o momento para a gente detalhar isso aqui. Então, aqui nesse esquema, o que a gente visualiza? Uma célula B, tá? Veja que essa célula B tem na sua membrana um anticorpo de membrana, tá? E como eu disse para vocês, um anticorpo de membrana funciona como um receptor, né? Receptor de antígenos. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui?
que esse anticorpo reconheceu esse antígeno, veja que é um antígeno extracelular. A partir do momento em que esse antígeno é reconhecido, ele será internalizado, como a gente está vendo aqui as partículas. Tá? Então, fragmentos do antígeno, esse antígeno será internalizado e fragmentado. Tá? E a partir de então, esse antígeno será apresentado para os nossos linfócitos T CD4. Tá? É o que a gente está vendo aqui. Essa é uma informação que vocês têm que ter em mente. Eu já comentei com vocês em aulas passadas que qual é a principal célula apresentadora de antígeno? Aquela que é profissional em apresentar antígeno. As células dendríticas. Né? Mas macrófagos e os próprios linfócitos B, tá? Também são células que são capazes de apresentar antígeno. Tá? Aqui a gente está vendo isso. Então, novamente, reconhecimento antigênico, internaliza um antígeno, dentro do linfócito B ele vai ser fragmentado e depois será o quê? Apresentado. Então, aqui vejam que o antígeno, que é essa pontinha laranja, está associada a essa proteína chamada de MHC, que eu vou comentar em outra aula. Tá? Isso aqui é o linfócito B apresentando o antígeno. Para quem? Para o linfócito T CD4, também conhecido como linfócito T auxiliar ou helper. Tá? Por isso TH, de helper. A partir do momento em que esse linfócito B apresenta o seu antígeno para o linfócito T CD4 ou auxiliar, o auxiliar libera citocinas e essas citocinas irão estimular esse linfócito B a se transformar em plasmócito. Uma vez que ele se transforma em plasmócito, é uma célula profissional, é uma célula profissional na produção de anticorpos, na secreção de anticorpos. Então, vejam que aqui houve uma interação do linfócito B com o TCD4. O linfócito B, por si só, ele não foi capaz de se ativar, só reconhecendo o antígeno. O que ele faz? Ele reconhece o antígeno, internaliza e apresenta esse antígeno. Para quem? Para o CD4. O CD4, por sua vez, produz citocinas e essas citocinas irão estimular o linfócito B a se transformar em plasmócito e esse plasmócito irá produzir anticorpos que serão secretados. Tá? Então, é o que está dizendo aqui, ó, exposição ao antígeno, diferenciação em plasmócitos, produção de anticorpos. Aí esses anticorpos vão ficar no plasma circulando, em secreções das nossas mucosas, ou mesmo no líquido intersticial, entre as nossas células. Tá? Estima-se que um adulto saudável produza de 2 a 3 gramas de anticorpos por dia. Tá? Sendo que desse total de 2 a 3 gramas de anticorpos por dia, 2/3, ou seja, a maioria, é de anticorpos de classe IgA. Vocês ainda vão ver nessa aula que os nossos anticorpos eles têm classes: IgA, IgE, IgG, IgD, IgM, tá? Então nós temos classes de anticorpos. E nós vamos ver daqui a pouco quais são essas classes, tá? Aqui é só para mostrar os receptores das nossas células imunes, tá? Aqui em forma de Y, tá? O que eu disse em forma de Y são os nossos anticorpos. Quando está cravado na membrana do linfócito B, ele funciona como receptor de antígeno, né? Aqui, ó, receptor de antígeno, tá certo?
Aqui nós temos outro receptor, que ele é chamado de TCR. É fácil para gravar. R de receptor, C de células e T de linfócito T. Então, o TCR é o receptor de células T, tá? O anticorpo, quando está cravado na membrana, ele é chamado de BCR, tá? O que é BCR? Receptor de células B. Deu para sacar? Então, de novo, nós temos o BCR, receptor de células B, que reconhece antígeno, e temos o TCR, receptor de células T, tá certo? E essa outra molécula que eu vou falar em outro momento, que é uma molécula do MHC. É essa molécula do MHC, que nós temos o MHC de classe 1 e MHC de classe 2, é essa molécula que se liga ao antígeno e apresenta esse antígeno. Então, o MHC, ele está presente nas nossas células apresentadoras de antígeno, tá? Então, a gente vai encontrar MHC em células dendríticas, em macrófagos e no próprio linfócito B. Ó. Aqui, por exemplo, é o MHC de classe 2, tá? Estão acompanhando aí? Sim, professor. Professor, Diga aí. Beleza. A partir do momento em que a gente tem um antígeno presente no nosso organismo, esse antígeno ele vai selecionar um clone. Tá? Imagine-se na cabecinha de vocês, que nós temos, olha só como aqui é a informação. Cada indivíduo, cada um de nós aqui, nós já temos um repertório de linfócitos B. Tá entendendo? Antes da gente entrar em contato uma primeira vez com um antígeno qualquer, a gente já tem um repertório de linfócitos B. Esse repertório ele é enorme, gigantesco. Aqui, ó, cerca de milhões de diferentes clones de células B. Todos nós temos. Tá? Eles estão lá. Quando há a presença de um antígeno, esse antígeno será reconhecido por um desses milhões de clones, tá? A partir de então, vai ocorrer a ativação e seleção desse clone, tá? Então, um antígeno, ele seleciona e ativa um clone apropriado, tá? De linfócitos, como eu falei, já pré-formados. Então, eles já existem. Em nós, como eu falei, nós temos milhões de diferentes clones, mesmo antes da gente entrar em contato com o antígeno. O antígeno aparece, seleciona e ativa um único clone. Como a gente está vendo aqui, ó. Então, aqui a gente está vendo um clone formado por linfócitos, um clone A, né? Um clone Z, um clone B, um clone Y, um clone X, um clone C. Tá? Então, aqui são diferentes clones de linfócitos B. Tá? Aí houve a presença do antígeno X. Esse antígeno X, obviamente, vai selecionar o linfócito BX. Tá? Como é essa seleção? Especificidade. Tá? Especificidade, sempre nisso. Por que que não vai se ligar ao Z? Por que que não vai se ligar ao Y? Por que que não vai se ligar ao C? Porque eles não têm receptores específicos para o antígeno X. Então, não tem um encaixe, a ligação química. Tá? A partir do momento que ocorre seleção desse clone, esse clone irá proliferar, como a gente está vendo aqui, tá? E ele irá produzir anticorpos anti-antígeno X. Tá? Anticorpos contra o antígeno X. Deu para entender esse esqueminha aqui? É importante entender. Tá? Então,
todas as moléculas de anticorpo compartilham as mesmas características estruturais básicas, mas apresentam extraordinária variabilidade nas regiões que se ligam ao antígeno. Isso aqui que garante a especificidade. Vocês vão ver daqui a pouco que a molécula do anticorpo ela é muito semelhante, tá? Como eu falei, ela é semelhante a um Y, tá? Então ela tem uma estrutura química muito semelhante. Entretanto, na região, escuta o que eu vou falar, na região que se liga ao antígeno, essa região ela muda muito, tá? Ela tem uma grande variabilidade. É isso que garante uma especificidade na hora da ligação, na hora do reconhecimento, tá? Aqui eu apresento de uma forma mais detalhada a molécula de um anticorpo. Como eu falei, ó, ela tem essa cara aqui semelhante a um Y, tá? Um anticorpo, ele é conhecido também como imunoglobulinas, IG. Então, por isso que é IgA, IgD, IgM, IgE. Essas são as classes de anticorpos. Esse IG vem de imunoglobulinas. Sempre ressaltando, enfatizando essa informação. Anticorpos são proteínas, tá? São proteínas. Não é carboidrato, não é ácido nucleico, nem lipídio. É proteína, tá? Então, como eu falei, tem as mesmas características estruturais básicas, tá? Essas diferentes classes têm a mesma característica estrutural básica. Entretanto, como eu havia falado anteriormente, tem uma elevada variabilidade na região de ligação ao antígeno. Tá? Vocês conseguem mentalizar como a natureza é sábia? Como nós temos diferentes antígenos, milhões de antígenos circulando, esses antígenos podem entrar no nosso corpo. Imagina só se o local de ligação nesse antígeno não fosse variável também, tá? Então, o local do anticorpo, o local da molécula do anticorpo que se liga ao antígeno, acompanha a variabilidade desse antígeno. Para ficar mais prático, por que todo ano a gente gripa? Ou praticamente todo ano a gente gripa? Ou por que a gente todo ano tem que tomar a vacina da gripe? Porque os vírus se modificam. Se modificam, né? Exatamente isso. Lembra no início da aula? Mutações? Ações, isso. Exatamente. Mutações. Isso. Vírus, principalmente o vírus da gripe, que é de RNA. São 8 fragmentos de RNA. É um vírus que muda muito. Ele sofre mutação e essas mutações vão mudar o antígeno que está ali na superfície da partícula viral. Tá certo? Os nossos anticorpos, eles têm que acompanhar essas mudanças. Tá? Então, é por isso que Professor, todo ano a gente tem que tomar a vacina da gripe, por exemplo. Diga. professor, então o anticorpo que fica solto da membrana, ele vai capturar, no caso, depois que ele captura, que ele vai mandar para esse outro, o que fica na membrana ou não? Só lhe interrompendo, só lhe corrigindo, digamos assim, a palavra mais correta seria neutralizar, tá? Ele vai se ligar e neutralizar, tá? Esse anticorpo que está circulando. Foi aquele esqueminha bem aqui. Aí, então, sim, eu lembro aqui, que você falou, então. Ó, tá? Diga. O que passou o que ele capturou, que está solto da membrana, o anticorpo que fica solto. Ele imobiliza, ele tipo destrói, não é isso? Ele neutraliza. Aí, neutraliza, aí
Isso. Qual que o outro vai receber? Ele recebe ele neutralizado para tipo, Não, a criar partir do momento que ele neutraliza, por exemplo, esse vírus, o vírus não consegue entrar e essa partícula viral vai ser desintegrada, vai morrer, vai ser destruída, tá? Porque lembra que o vírus ele só consegue multiplicar se ele entrar na célula. Se ele não entrar, ele não multiplica. Sim, então a gente não vai criar imunidade para esse vírus. Então ele pode tentar outra vez, ficar tentando até uma Pode, forma... exatamente. Na verdade, tu cria, tá. tu já tem anticorpos. Tu já tem anticorpos contra esse vírus. Só que imagina, se ele muda um pouquinho, tu não Já tem é mais diferença. anticorpo. Exatamente, tá? É por isso que a dificuldade com vírus. O nosso sistema imunológico ele sofre muito quando a gente pensa em vírus, porque os vírus mudam muito rápido, tá? E isso vai gerar uma não especificidade dos nossos anticorpos. Aí a gente tem que entrar em contato, montar uma resposta, aí que vai ser específica. Mas até montar essa resposta, tu pode adoecer. Deu para sacar? Por que não temos cura? Por que não temos cura para o HIV? Outro exemplo é um vírus de RNA com uma alta taxa de mutação. Então, as nossas células imunes, os nossos linfócitos B, eles não conseguem acompanhar essa alta taxa de mutação, tá certo? Com isso, eles não conseguem combater a disseminação da infecção, tá? O nosso sistema imunológico sofre muito quando o negócio é vírus, tá? Porque eles mudam muito. Aí fica nessa brincadeirinha de gato e rato. Os vírus tentando se camuflar, mudar, e os nossos anticorpos tentando o quê? Reconhecer. Aí quando reconhece, já mudou. Aí reconhece de novo, muda. E fica nessa brincadeirinha. Ficou claro ou não? Sim, Irã. Professor. Beleza. Aí que eu vou enfatizar. Em termos moleculares, o local que se liga ao antígeno é esse local do anticorpo que se liga ao antígeno que tem que acompanhar essa variabilidade antigênica, tá? É o que está aqui, ó. Então, a região de ligação ao antígeno tem uma elevada variabilidade. Aqui não é variedade, é variabilidade, tá? É bem aqui essa região, ó, chamada de sítio de ligação ao antígeno. Essa região aqui, ela é extremamente variável, tá? Ela tem uma grande variabilidade. Por quê? Ela tem uma grande variabilidade? Porque ela acompanha as modificações do antígeno, tá? Então, estima-se que nós temos de 1 milhão ou mais de anticorpos diferentes por indivíduo. Então, é um número absurdo, né? Imagina circulando dentro da gente mais de 1 milhão de tipos diferentes de anticorpos. Então, como eu falei, antes da gente entrar em contato com o antígeno, a gente já tem montado um grande arsenal de anticorpos, um grande repertório, só esperando o ataque. Atacou, reconhece. Tá? Já as funções efetoras, aqui ó, lembra desse slide aqui, ó, funções efetoras, quais são? Neutralizar micro-organismos ou toxinas, opsonizar, que é cobrir o micro-organismo, a citotoxicidade celular dependente de anticorpo ou ativação do complemento, são 4 funções efetoras do anticorpo. Essas funções efetoras, elas ocorrem por outra região do anticorpo, aqui ó, chamada região FC, tá? Então a molécula do anticorpo, como vocês estão vendo, ela tem uma região chamada de região FAB, aqui ó, região FAB. Tá? Dentro dessa região FAB é que nós vamos ter a ligação ao antígeno e uma região FC. A região FC é responsável pelas funções efetoras do anticorpo.
Isso eu quero que vocês gravem. Região FAB, sítio de ligação ao antígeno. Ou seja, o local onde vai se ligar ao antígeno. Região FC é responsável pela função biológica desse anticorpo, pela função efetora desse anticorpo. Tá? Então, a região FC, ela não se liga ao antígeno. Tá? Isso não acontece. A região FC não se liga ao antígeno. Tá? Aqui, ó, nós temos novamente o esquema. Voltando. Deixa eu ver aqui, ainda tem mais para frente. Mais para frente eu explico isso. Então, aqui a gente está vendo, ó, de novo, a molécula do anticorpo, semelhante a um Y, né? Vejam que a molécula de anticorpo, ele tem duas cadeias pesadas, ó. Essa cadeia aqui, duas, tá? Duas cadeias pesadas, tá? Porque em termos moleculares elas são maiores, tá? E duas cadeias leves, porque em termos moleculares elas são menores, tá? Bem aqui é o sítio de ligação ao antígeno, é o local que vai se ligar ao antígeno. Então aqui é a região FAB, tá? Aqui já é o quê? A região FC, que é responsável pela função efetora desse anticorpo. E essa região de ligação ao antígeno, essa região é extremamente variável. Por isso que ela é chamada de região variável. E a região da função efetora, região constante. Tá? Então, as funções efetoras estão aqui, ó, ativação do sistema complemento, ligação a fagócitos ou ligação a células NK. Tá? Essa região aqui, ela garante um grande reconhecimento, tá? De grande variabilidade de antígenos. Essa mensagem que eu quero que vocês entendam. Como eu disse ainda há pouco, vou enfatizar. Como os antígenos mudam muito, principalmente de micro-organismos, a região que se liga aos antígenos do anticorpo também tem que acompanhar essa mudança. Então, por isso que ela é muito variável, região variável. Tá? Agora, a região que não se liga ao antígeno não precisa ter uma grande variabilidade. Por isso que ela é chamada de região constante. Tá? Então, aqui a gente está vendo claramente, ó, a região variável, ó, região variável aqui em azul, região variável verde, se ligando ao antígeno. Vejam que a molécula do antígeno é tudo isso aqui, ó, essa região mais redonda e essa região aqui mais estreita. Tudo isso é o antígeno. Mas vejam que o anticorpo ele não se liga a todo o antígeno. Ele se liga somente a uma pequena região desse antígeno, que é chamado de determinante antigênico. Tá? Mais na frente eu vou retomar esse conceito. Aqui eu vou pular, eu vou explicar em outro momento. Detalhando ainda mais um pouco aqui, ó. Então nós temos aqui de novo a região FAB, tá? Cadeia pesada, ó, cadeia pesada e duas cadeias leves, cadeia leve, cadeia leve. Região de ligação ao antígeno está dentro da região FAB. Região responsável pela função efetora do anticorpo está dentro da região FC. Tá? Esse V aqui é de variável. Por que variável? Porque nessa região nós temos sequências de aminoácidos que variam entre os anticorpos produzidos por diferentes clones de células B. Que, traduzindo, então eu tenho um clone A, tenho um clone B, um clone C e um clone D.
O clone A vai produzir anticorpo A, clone B, anticorpo B, anticorpo C, anticorpo D. Tá? O anticorpo A, o B, o C e o D, eles têm diferenças nos seus aminoácidos na região variável. Tá? Por quê? Porque foram produzidos por clones diferentes. Tá? Então, cada anticorpo tem a sua particularidade. Tá? Vejam que aqui na região de ligação ao antígeno, nós temos dois sítios de ligação. Ó. Um sítio que é da cadeia pesada e um sítio de ligação ao antígeno da cadeia leve. Esse H e esse L vem de H heavy e L de light. Tá? O heavy, pesada. Então, ó, cadeia pesada. O light, leve. Cadeia leve. Então, aqui nós temos um domínio, ó, um domínio variável da cadeia pesada. E aqui um domínio variável da cadeia leve. São esses dois domínios que se ligam ao antígeno. Eles estão na região Fab. Tá? O resto, ó, são regiões constantes. C de constante, H de heavy, pesada. C de constante, L light de leve. Então aqui nós temos a região constante, ó, região constante da cadeia pesada e aqui um único domínio, tá, da região constante da cadeia leve. Quando eu falo domínio, é isso aqui, ó, essa alça que se forma. Cada estrutura dessa aqui eu chamo de domínio, tá? Esse domínio aqui, ele é composto por mais ou menos 110 aminoácidos, tá? Então, cada domínio desse aqui, cada domínio é formado por mais ou menos 110 aminoácidos. É lógico que esses aminoácidos mudam muito aqui, ó, nessa região, na região variável, tá? Confesso que não é tão simples, mas deu para pegar aí o âmago da coisa? Deu para entender que V é variável, C constante, H de heavy pesada, L de light leve. Região variável é a região que se liga ao antígeno. Região constante é a região que é responsável pela função efetora do anticorpo. Tá? Aí aqui, ó, eu coloquei C. Esse C da cadeia pesada interagem com outras moléculas e células do sistema imune, mediando a maior parte das funções biológicas dos anticorpos. Essas funções biológicas são chamadas de funções efetoras. Tá? Então aqui, ó, região FC, função efetora. Região FAB, ligação ao antígeno. Tá? Isso aqui já comentei, essa estrutura, né? Pesada, região pesada, cadeia leve. Então não esqueçam dessa estrutura, tá? Região FAB, a ligação ao antígeno. Aqui, ó, a região variável, lembra? Região variável, região variável. Tá? Então veja que uma partícula dessa de anticorpo, uma partícula, ela é capaz de se ligar a dois antígenos, né? Nessa ponta e nessa ponta. Tá? Então, cada partícula dessa tem a capacidade de ligação a dois antígenos. Por quê? Porque tem dois sítios de ligação. Tá? Na região variável. Fica até simples. Como os antígenos variam muito, qual a região do anticorpo que se liga? Região variável. Onde está? Região FAB. Tá? Estão acompanhando?
Sim. Sim, Irã. Beleza. Estou aqui. Tá. Então, ó, se eu digo que lá na região FAB, na parte variável, é que ocorre a ligação ao antígeno, eu também estou dizendo com isso que essa região é que garante a especificidade ao antígeno, tá? Então, essa região variável é que lidera, que garante a ligação específica ao antígeno, tá certo? E a região FC, apenas a função efetora do anticorpo, tá? Aí a natureza, olha só, isso não é o Irã que descobriu, quem dera que eu tivesse descoberto tudo isso. A natureza, para complicar mais um pouquinho a nossa vida, para entender, ela complicou mais um pouco. Tá? Em que sentido? Atentem para esse esquema aqui, ó. Vocês já sabem. V de variável, L de light, que é leve, né? V de variável, H de heavy, que é pesada. Então aqui, ó, região variável da cadeia leve e da cadeia pesada. Aqui também, ó, região variável da cadeia leve e região variável da cadeia pesada. Aí, como eu disse, esqueçam a região constante aqui para baixo. Tá? Esqueçam essa região. Olhem só para a variável, tanto da leve quanto da pesada. Dentro da região variável, olha, escutem bem o que eu vou falar. Dentro da região variável, tanto da cadeia leve quanto da cadeia pesada, tá? Nós temos regiões que são mais variáveis ainda. Olha só esse nó, às vezes, que dá na cabeça, né? Mas isso é para aquela questão que eu disse para vocês, que antígenos, nós temos vários, milhões de antígenos que nós podemos ser expostos, né? Os nossos anticorpos, eles têm que acompanhar essas diferenças, essas pequenas diferenças. Às vezes, a diferença de um antígeno para outro é muito pequena em termo molecular, tá? E os nossos anticorpos, eles têm que ter a capacidade de reconhecer essas pequenas mudanças. Por isso que dentro da região variável, nós temos uma região que é mais variável ainda, tá? Que são chamadas de regiões hipervariáveis, tá? Essas regiões hipervariáveis, como eu falei, elas têm ainda uma maior variabilidade, tá? Elas são conhecidas como regiões determinantes de complementariedade, CDR. A gente tem a CDR 1, 2 e 3. Aqui, ó. CDR 1, CDR 2, CDR 3. Da cadeia leve. CDR 1, CDR 2, CDR 3. Da cadeia pesada. Então, vejam que dentro da região variável, nós temos as regiões hipervariáveis, que são 6, né? 3 da leve e 3 da pesada. Essas regiões hipervariáveis que garantem uma maior especificidade de ligação ao antígeno, uma maior especificidade de reconhecimento ao antígeno, tá? Então, veja como a natureza ela é muito sábia, tá? Pequenas mudanças moleculares no antígeno, os nossos anticorpos conseguem identificar, justamente pela presença dessas regiões hipervariáveis, que estão localizadas dentro das regiões variáveis. Deu para sacar? Aqui, ó. Em termos moleculares, estruturalmente falando, essas regiões hipervariáveis é como se fossem dedos, como vocês estão vendo aí na figura.
Então, temos 3 regiões hipervariáveis na cadeia leve, né? E 3 na cadeia pesada. Essas regiões, elas praticamente abraçam, ó, o antígeno, como está aqui na figura. Então, ó, as 3 regiões da cadeia pesada e as 3 regiões da cadeia leve. As hipervariáveis, né? Vejo que elas abraçam, entre aspas, aí, o antígeno. Tá? Isso são as CDRs, regiões determinantes de complementariedade. Elas se ligam de forma complementar ao antígeno. Essa ligação, esse reconhecimento, se dá de aminoácido para aminoácido. Tá? Sacaram? Isso é difícil, pessoal? É, né? É um pouco, né? Complicou um pouquinho. É, né? Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é isso, que a mensagem, na verdade, que eu estou falando para vocês é a seguinte, que mesmo pequeníssimas mudanças moleculares no antígeno, os nossos anticorpos reconhecem. Justamente porque eles têm essas regiões hipervariáveis, que variam muito, já dentro das regiões variáveis. Tá? Características estruturais das regiões constantes. Tá? Então, como eu falei, a região constante, ela não se liga ao antígeno. A região constante do anticorpo, qual é a função? Ela determina a função efetora do antígeno, né? Aí, diante disso, nós temos as classes, né? Então, ó, IgA, IgD, IgE, IgG e IgM, tá? Então, as moléculas de anticorpo podem ser divididas em classes. Algumas classes têm subclasses, como IgA e IgG. Então, a gente tem IgA1 e IgA2. Temos IgG1, 2, 3 e 4. Tá? Essas classes, elas são formadas justamente por diferenças na região constante da cadeia pesada. Então, essa região constante da cadeia pesada é diferente para IgA, é diferente para IgD, para IgE, para IgG e para IgM. A partir de então, nós temos funções diferentes. Então, IgA, qual é a função da IgA? Ela garante imunidade de mucosas. Tá? Então, onde tem mucosa no nosso corpo, tem muita IgA. Mucosa oral, mucosa vaginal, mucosa anal, mucosa do intestino, mucosa do estômago, mucosa do trato respiratório. Tá? Onde tem mucosa, tem IgA ali, tá? Protegendo. Vejam que a IgA é uma molécula, é um dímero, né? O que é um dímero? São 2 moléculas de anticorpos. Ó. Uma aqui, outra aqui. Aí eu pergunto para vocês, uma regrinha de matemática aqui, um raciocínio de matemática. Se a IgA é um dímero, ó, se a IgA é um dímero, quantos antígenos essa molécula pode se ligar de uma só vez? Digam lá, pensem aí. 4. Perfeito, perfeito. Parabéns para vocês, tá? 4, né, ó. Essa daqui, ó, 1, 2, 2 ligações, né? E aqui, ó, outra ligação, outra ligação. Então, essa molécula de IgA, ela pode reconhecer ao mesmo tempo 4 antígenos, tá? IgD, qual é a função do IgD? Tá? Funciona como receptor de antígeno do linfócito B virgem. Tá? Lembra lá do naive virgem, que nunca entrou em contato com o antígeno? Tá? O receptor que está lá na membrana do linfócito B virgem é a IgD. Então, a IgD funciona como um receptor antigênico. Tá? IgE, qual a função da IgE? Defesa contra parasitas
eumintos e reações de hipersensibilidade imediata, alergias. Pensou em alergia, tu pensas em IgE, tá? Aqui, ó, olha a molécula de IgE. É um monômero, tá? Pergunto para vocês, se é um monômero, quantas moléculas, quantos antígenos essa molécula pode se ligar ao mesmo tempo? Hein? 2, professor. Perfeito, perfeito. Adoro isso. Aqui, ó, um sítio de ligação ao antígeno, outro sítio de ligação ao antígeno, tá? IgG, IgG também é um monômero. A função do IgG, opsonização, ativação do sistema complemento, citotoxicidade celular mediada por anticorpos, imunidade neonatal, olha só. Então, o anticorpo que passa para o feto, aqui ó, IgG. É o anticorpo de classe IgG que confere proteção ao feto, da mãe para o feto. Tá? E olha a IgM. Qual a função da IgM? É um receptor de antígeno do linfócito B virgem e também serve como ativação do sistema complemento. Vejam que a IgM ó, já é um pentâmero. Se a IgM é um pentâmero, a quantos antígenos ela pode se ligar? 5. 10, professor. 10. Exatamente. É só multiplicar o 5 por 2. Por que 2? Porque cada molécula dessa tem 2 sítios de ligação. Ó. Um aqui, outro aqui. Essa outra, um aqui, outro aqui. Essa outra, um aqui, outro aqui. Essa outra, um aqui, outro aqui. Já são 8, né? E essa outra, um sítio aqui, outro sítio aqui. Então, são 10. Tá? É só multiplicar por 2. Beleza, pessoal? Aqui é a meia-vida desses anticorpos. Tá? Então, IgA, estima-se que dura 6 dias. Tá? Meia-vida é aquela conta que, melhor dizendo, aquele número da concentração de anticorpos que foi até a metade. Tá? Então, teve uma concentração total de anticorpos, reduziu até a metade. Isso a gente chama de meia-vida. Tá? Então, a meia-vida do IgA, 6 dias. IgD, 3 dias. IgE, 2 dias. Já IgG, olha só, IgG, 23 dias. Fazendo gancho agora com corona, todo mundo só fala em IgM e IgG, né? IgM, ó, 5 dias. IgM... Professor. Oi. Pode tipo os dois, tipo IgM e, por exemplo, o IgD. Os dois, no caso, IgD, não é isso? Tem aqui. IgG. De trás. IgG. Não, o outro. IgG. O outro. Mais de Qual, cima. IgD? Isso. Esses dois aí, no caso aí, por exemplo, os dois que eles, tipo no B, linfócito B virgem. No caso, poderiam os dois estar agindo ao mesmo tempo? Sim, sim. Porque um funciona como receptor do antígeno e o outro está na sua forma secretada na mucosa. Na verdade, o IgA ele está na sua forma secretada, que foi liberada, tá? Esse anticorpo foi produzido, foi liberado. Aí ele fica ali na mucosa, tá? Fazendo uma proteção. Já o IgD, ele está como cravado na membrana do linfócito B virgem. Funciona como receptor. Tá? Pode atuar assim ao mesmo tempo. Tá? Agora, voltando aqui, ó, IgG. IgG é um anticorpo que ele tem uma meia-vida mais longa. Então, por isso que agora, no caso do corona, dosa-se IgG para ver se o indivíduo entrou em contato com o vírus. Tá? Então, se ele entrou em contato, ele produz IgG e esse IgG fica durante um tempo, um maior tempo. Tá? Por isso que solicita-se o anticorpo de classe IgG.
Já a IgM é algo mais agudo, atual. Tá? Então, contextualizando com corona, o IgM está dizendo o quê? Que o indivíduo está doente ou que ele entrou recentemente em contato com o vírus. Já se aparece IgG, isso diz o quê? Que o indivíduo entrou faz um certo tempo em contato com o IgG. É lógico que esse tempo é variável de indivíduo para indivíduo, de micro-organismo para micro-organismo, tá? Ou mesmo até a concentração. A concentração varia de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que produzem uma concentração alta de IgG, tem pessoas que possuem uma concentração baixa de IgG. Isso varia. Isso aqui eu não vou comentar porque a gente vai ter uma aula que eu vou comentar isso. Aqui é só para mostrar IgE, ó. IgE atuando em processos alérgicos, que envolve também histamina e mastócitos. Então, pensou em processos alérgicos, pensa em histamina, pensa em mastócito e pensa em anticorpos de classe IgE. IgE também age, ó, na destruição de eumintos. Agora não é mais mastócito, como a gente viu aqui, ó. Mastócito, alergia. Agora já são os eosinófilos, tá? Então aqui veja o micro-organismo, o euminto, né? Aqui os seus antígenos. Esses antígenos serão reconhecidos por anticorpos de classe IgE. A partir do momento que ocorrer esse reconhecimento, o eosinófilo com o seu receptor FC, olha só, interessante aqui, ó, receptor FC, é esse vermelho, se liga à região FC do anticorpo. Lembra? Região FAB e região FC? Região FC é a região constante, que garante a função efetora do anticorpo. É justamente a essa região constante que o eosinófilo vem, se liga com o seu receptor FC. Quando ocorrer essa interação, o eosinófilo vai liberar os seus grânulos que irão digerir, destruir o euminto, tá? Então, pensou em IgE, pensou em eosinófilo, infecção parasitária. Essa aqui eu não vou comentar sobre anticorpos monoclonais. E vou finalizar falando dos antígenos, tá? Então, veja que eu falei essa primeira parte, a maioria, sobre os antígenos, né? Beleza. Ou melhor dizendo, sobre os anticorpos. Mostrei estrutura, as diferentes classes, região variável, região constante, a função das diferentes classes, né? Mas e os antígenos? Tá? Antígeno, o que é um antígeno? Pode ser um componente do agente infeccioso, tá? Uma proteína, um carboidrato, um lipídio do agente infeccioso que é reconhecido pelos receptores dos nossos linfócitos T ou B. Tá? Um antígeno pode ser uma substância ingerida, sim, um alimento. Então, eu tenho alergia a um determinado alimento. Tá? Um antígeno pode ser uma substância inalada, pólen. Tenho alergia a pólen, grão de pólen. Tá? Eu inalei. Um antígeno pode ser um órgão ou um tecido transplantado. Sim, um órgão, um enxerto, né? Ele é algo estranho para o nosso sistema imunológico. Tá? Então, ele funciona como um antígeno estranho. Por isso que o indivíduo transplantado tem que tomar o quê? Imunossupressor durante a vida toda. Para que o sistema imunológico não reconheça. Não reconheça, professor, não tem a rejeição. Então, quando eu falo não reconheça, é justamente para evitar a rejeição. Porque se ele reconhecer, ele vai montar uma resposta. Aí vai ter a rejeição ao enxerto. Deu para entender? Sim, obrigada. Beleza. Ou um antígeno pode ser do nosso próprio organismo. Sim, são os antígenos próprios do nosso corpo.
esses antígenos próprios, eles não podem ser reconhecidos e estimular uma resposta imunológica. Porque se eles estimularem, nós vamos ter uma doença autoimune. Tá? Os nossos linfócitos, tanto T quanto B, eles têm que reconhecer antígenos estranhos. O que é nosso não pode reconhecer, não pode ativar, não pode montar uma resposta. Tá? Aqui, só para mostrar, esses receptores, né? No caso aqui do linfócito T, eu falei lá do TCR. Tá? Então, receptor de células T, bem aqui o antígeno e bem aqui a molécula do MHC. Como eu disse, a molécula do MHC está na célula apresentadora do antígeno. Tá? Então, na membrana da célula apresentadora de antígeno, nós temos a molécula do MHC e essa molécula está ligada ao antígeno. Quando tiver essa interação MHC-antígeno com o TCR, ativa o linfócito T. Tá? Aqui já é o BCR, lembra? TCR, aqui já é o BCR. Aqui é um anticorpo, tá? Que está ancorado à membrana do linfócito B. Então, ele é um receptor. Então, ele funciona como um BCR, receptor de células B. Tá? Quais são as estruturas que serão reconhecidas por micro-organismos? Pelos nossos receptores que fazem parte dos micro-organismos. Então, quando eu penso em vírus, a molécula de RNA do vírus ou a molécula de DNA do vírus. Quando eu penso em bactérias, temos lipopolissacarídeo, flagelina, que é uma proteína de bactérias flageladas, proteoglicanos ou mesmo o DNA bacteriano. Quando eu penso em fungos, poliglicanos, protozoários, glicoproteínas, eumintos, proteases. Tá? Então, essas são as moléculas, são os antígenos dos diferentes patógenos. Tá? Já finalizando a aula, características dos antígenos biológicos. Tá? Primeiro, alguns conceitos que são importantes. Qualquer substância que pode ser especificamente ligada por uma molécula de anticorpo ou receptor de célula T. Isso aqui é o conceito de um antígeno, tá? Ou seja, qualquer substância que pode ser especificamente, olha essa palavrinha importante, especificamente ligada por uma molécula de anticorpo ou um receptor de células T. Aqui, ó. Receptor de células T, TCR. Receptor de células B, BCR. Né? Então, se ligou tanto no BCR quanto no TCR, isso é um antígeno. Ligação sempre específica. Beleza. Isso é uma coisa. Então, ó, ligou de forma específica, isso é um antígeno. Mas nem todo antígeno é capaz de ativar os nossos linfócitos. Tá? É o que diz aqui, ó. Nem todos os antígenos reconhecidos pelos nossos linfócitos específicos ou por anticorpos secretados são capazes de ativar os linfócitos. Aqui, ó, voltando à figura. Então, aqui nós temos um BCR, né? E aqui um TCR. Nem todo antígeno que se ligar a esses receptores irá ativar ou o linfócito B ou o linfócito T. Tá? Então, resumindo, nem todo antígeno vai ativar o linfócito. Tá? O antígeno que ativa, que estimula uma resposta imunológica, eles são chamados de imunógenos. Tá? Nem todo antígeno
é um imunógeno. Deu para entender isso aí ou não? Ou eu compliquei vocês? Pode repetir um pouquinho aí, professor? Por favor. Beleza. Qual é o conceito de antígeno? É qualquer substância, molécula que se liga de forma específica a um anticorpo ou a um receptor de células T, o TCR, tá? Mas o que eu disse para vocês? Que nem todo antígeno que se liga, tanto ao BCR quanto ao TCR, ativa o linfócito. O antígeno pode se ligar, mas ele não vai ativar o linfócito. Agora, o antígeno que se liga aos receptores dos linfócitos e ativa esses linfócitos, monta uma resposta imunológica, estimula uma resposta imunológica, esse antígeno é chamado de imunógeno. Tá? Então, imunógeno é uma molécula que estimula respostas imunes. Tá? Esses imunógenos geralmente são macromoléculas. São proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos. Tá? São moléculas grandes. São essas moléculas grandes que funcionam como imunógenos, ou seja, estimulam uma resposta imune. Tá? Essas macromoléculas, elas ativam os nossos linfócitos B. Tá? Agora nós temos moléculas menores. Então, por exemplo, alguns agentes químicos que são pequenos, como o dinitrofenol. Essas moléculas pequenas, elas são antígenos. Por que elas são antígenos? Porque elas podem ser reconhecidas e se ligam especificamente. Tá? Beleza, é um antígeno. Entretanto, essas moléculas pequenas não são imunógenos. Por que não são imunógenos? Porque, apesar de se ligar ao receptor, não ativa o linfócito. Tá? Então, são moléculas não imunogênicas. Tá? O exemplo disso, essas moléculas são chamadas de apiteno, essas moléculas pequenas aqui, ó. Essas moléculas pequenas são chamadas de apiteno, e para elas estimularem uma resposta imunológica, elas vão ter que ser ligadas ao carreador, que é uma molécula maior. Aí sim, tem apiteno, que é a molécula menor, ligada à molécula maior, que é o carreador, tem estímulo imunológico. Por que eu estou enfatizando isso? Porque isso aqui, por exemplo, é utilizado na confecção de vacinas. Tá? Uma vacina, tu pega lá uma proteína, por exemplo, uma proteína do micro-organismo. Só que essa proteína, às vezes, ela é pequena. E se eu colocar ela na vacina, ela vai ser reconhecida pelos receptores dos linfócitos, só que não vai ser capaz de ativar esses linfócitos. Então, não vai ter resposta imunológica. Eu não quero uma vacina que não monte, que não estimule uma resposta. Né? Aí, o que os pesquisadores fazem? Eles pegam a molécula menor, que é chamada de apiteno, e ligam a uma molécula maior, chamada de carreador, e colocam lá na vacina. Aí sim, se tem um apiteno ligado ao carreador, a vacina vai funcionar, vai estimular uma resposta imunológica. Tá? E um outro conceito que é importante é de determinante ou epítopo. Determinante antigênico ou epítopo. Lembra de uma figura que eu mostrei logo no começo, do anticorpo se ligando ao antígeno? Aí lembra que eu disse que o anticorpo ele não se liga totalmente ao antígeno. Ele se liga a uma região do antígeno, somente a uma região desse antígeno. A essa região menor que o anticorpo se liga, a gente chama de determinante antigênico ou epítopo. Tá? Então, determinante antigênico ou epítopo são proteínas, polissacarídeos
e ácidos nucleicos, maiores do que a região de ligação ao antígeno de uma molécula de anticorpo. O anticorpo se liga somente a uma porção menor dessa macromolécula, tá? Vai ter uma figura que vocês vão entender melhor isso, tá? Então, a capacidade dos nossos anticorpos em reconhecer especificamente uma grande variedade de antígenos com afinidades variadas reflete as propriedades das regiões variáveis. Isso você já sabe, né? Essa capacidade que a gente tem de reconhecer um grande número de antígenos, tá? Uma grande variedade de antígenos, isso se dá pela região variável do anticorpo. Vocês já aprenderam isso anteriormente. Logo, isso garante a especificidade, isso garante a diversidade e isso garante a maturação da afinidade. Maturação da afinidade tem a ver com as classes, lembra lá? IgA, IgE, IgD, IgM. Tá? Então, a maturação da afinidade é justamente esse amadurecimento que diferencia uma classe da outra. Tá? Isso vai refletir na ligação do anticorpo ao antígeno. Região variável. Tá? Especificidade. Essa especificidade também se dá pela região variável. Essa especificidade ela pode ter, por exemplo, reações cruzadas. Tá? O que é uma reação cruzada? O anticorpo é específico para um determinado antígeno, tá? Escuta o que eu estou falando. O anticorpo é específico para um determinado antígeno. Só que esse anticorpo ainda reconhece um antígeno diferente, mas devido a esses dois antígenos serem muito parecidos, ele reage para um e reage para outro. Tá? Isso é reação cruzada. Para ficar melhor na cabeça de vocês, quando surgiu toda essa história, toda essa pandemia, o que algumas ideias, quais ideias surgiram? Tá? Circula normalmente aqui outros coronas, tá? Outros coronavírus que causam esses resfriados comuns, tá? Estão escutando? Então, o que eu falei, circula de forma normal, Sim. sazonal, outros coronas que a gente já entrou em contato, que já causou resfriado comum na gente, aquele resfriado comum. Tá? Quando surgiu essa pandemia, o que alguns pesquisadores acreditavam? Que os indivíduos que já entraram em contato com esses outros coronas, eles produziram anticorpos que poderiam ter uma reação cruzada contra esse novo coronavírus, levando a uma proteção. Deu para entender? Isso é reação cruzada, quando um anticorpo ele reconhece dois diferentes antígenos. Por que ele reconhece dois diferentes antígenos? Porque eles são muito parecidos. Tá? Então, na verdade, até hoje, alguns estudos, eles levantam essa ideia. Que algumas pessoas, por que algumas pessoas desenvolvem a forma sintomática e outras assintomáticas do COVID? Uma das ideias é essa, que tu já tem uma imunidade prévia, uma imunidade cruzada, porque tu já entrou em contato com outros coronavírus. Tá? Então, isso te protege. Aí tu tem uma forma oligossintomática, são poucos sintomas, ou até mesmo uma forma assintomática. Vocês entenderam isso? Sim, professor. Sim, professor. Beleza. Bacana contextualizar que fica melhor na cabeça de vocês. Eu acho que é. E o último slide aqui, ó, a questão do epítopo que eu falei. Então, o que a gente tem aqui? Essa bola aqui é o antígeno, tá? O total.
Mas vejam que esse antígeno ele tem vários epítopos. Um epítopo, 2 epítopos, 3, 4, 5, 6 epítopos. Desculpem, 6 epítopos, tá? Então, ó, o anticorpo 1, ele se liga ao epítopo 1. O anticorpo 3 se liga ao epítopo 3, tá? Então, isso aí, né, foi aquilo professor? que eu... Tá? É aquele que você falou lá atrás, que eu falei que o dois anticorpos pode agir ao mesmo tempo. É isso? Sim, sim, exatamente. Exatamente, tá? Exatamente. Porque o antígeno é uma molécula maior, é uma macromolécula. Pode ser um polissacarídeo, uma proteína ou um ácido nucleico. Essa macromolécula, essa molécula maior, tem algumas regiões que são os epítopos e essas regiões menores que serão reconhecidas pelos nossos anticorpos. Então, um antígeno ele pode ter vários epítopos. Aí, um epítopo é mais imunogênico do que o outro. Quando eu digo mais imunogênico, é que um epítopo pode estimular uma reação imunológica mais forte do que a outra, do que o outro. Para contextualizar de novo, para ficar ainda melhor na cabeça de vocês, agora a vacina para o corona. Busca-se um epítopo que seja muito imunogênico. Vocês conseguem entender por quê? Porque se eles conseguirem isolar o antígeno do corona, que é muito imunogênico, e conseguirem colocar na vacina, quando eu tomar a vacina, a minha resposta vai ser o quê? Potente. Vocês deu para entender isso aí? Sim, Irã. Então essa é a busca. Porque lembra, um vírus tem vários antígenos, vários epítopos. Aí a pesquisa é encontrar o melhor, o que garanta uma resposta mais potente, mais eficiente, tá? Então o epítopo são regiões menores do antígeno. E são essas regiões que os nossos anticorpos irão o quê? Se ligar. Aí um epítopo pode ser mais imunogênico do que o outro, tá? E aqui é a história do apiteno carreador, tá? Os apitenos são moléculas menores, tá? Como eu disse, um apiteno, ele é um antígeno. Por que ele é um antígeno? Porque ele é reconhecido e ele é ligado pelos nossos anticorpos. Só que, por ser uma molécula menor, essas moléculas não são imunogênicas, ou seja, não estimulam uma resposta imunológica. Pensando nisso, eu pego o apiteno, que são as moléculas menores, vários apitenos, são moléculas menores, e associo com a molécula transportadora, que é o carreador. Agora sim, ó, o carreador com os seus apitenos, essa molécula maior, essa estrutura maior é imunogênica, tá? Essa estrutura maior é capaz de estimular uma resposta imunológica. Assim não, mas assim sim, tá? Como eu disse, isso é feito em vacinas. Então, muitas vezes, o epítopo que é isolado, ele é muito pequeno. Aquele epítopo que é ideal, ele é muito pequeno. Então, o que eles fazem? Os pesquisadores, os cientistas, pegam vários desses epítopos e associam com uma molécula maior, que é o carreador. Geralmente é uma proteína. Tá? Agora sim, coloca essa molécula bem maior na vacina. Quando eu tomo a vacina, tenho uma resposta. Deu para entender, meus queridos? Minhas queridas? Deu, Irã? Beleza. Então, aqui eu finalizo a aula, tá? Não se preocupe que nós vamos ter exercício. Não estou esquecendo do exercício, viu? Nós vamos ter... Obrigada, filho. Nós vamos ter exercício para... Tem um resumão, né, professor?
Isso, para consolidar esse conhecimento. Ok. Valeu, professor. Obrigado. Boa noite. Até Boa amanhã noite aí. a todos. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, tá? Amanhã. Até Melhoras. amanhã. Valeu. Não tem laboratório. É. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.